Estamos naquela série de mensagens sobre a obra, a lei, as obras, né, e a graça. São 20 princípios, né? Então nós estamos no número 12 hoje. Então nós estamos no meio para frente. Vamos falar mais sobre a graça, né, e as obras. E o princípio de hoje é: fala bonito e obras feias. Fala bonito e obras feias. Tem gente que fala bonito, né, mas as suas obras não são boas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar com um ponto que eu costumo falar sempre para os irmãos, né? Antigamente, né, estava em outra igreja, né, a gente aprendeu que mais ou menos o seguinte: a salvação pela graça. Mas aí agora que você foi salvo, aí as obras agora é contigo. Agora é você, né? Eu aprendi assim. Mas isso não é bem assim, né? A salvação, ela é uma obra 100% de Deus, sem a participação do homem. Salvação. As obras agora é o homem? Não. É Deus também. Ela é uma obra 100% de Deus também, mas agora com a participação do homem, né? Com a participação. Então, o que acontece? Se não fosse Deus fazer através de mim, se a obra fosse minha mesmo, se agora a questão, já que eu sou salvo, já que eu nasci de novo, agora é comigo. As obras eu tenho que ter uma vida transformada, eu tenho que dar bom testemunho. Gente, eu ia me dedicar, né? Eu ia fazer o melhor. Mas o melhor meu, para Deus, sabe para que serve? Jogar na lata do lixo. Entendeu? Porque Deus, se você fizer algo para Ele que for 99,999999% perfeito, faltou ali, né? Uma coisa minúscula ali, né? 99,9999% de perfeito, enfim, praticamente quase que perfeito mesmo, né? Isso aí, se você fizer algo assim para Deus, sabe para que serve? Lixo. Porque Ele é perfeito, sempre foi perfeito, sempre será perfeito, só aceita o que é perfeito. Se tiver um milésimo de milímetro, de milésimo de imperfeição, para Ele não serve para nada. Uma caixa d'água com 100 pingos de veneno, ou com 1 pingo de veneno, é água envenenada do mesmo jeito, né? Então não faz, para Deus não faz muita diferença, né? Para nós talvez faz. Se tiver 100 pingos, você morre. Se com 1 pingo só, talvez você vai passar mal ou não chega a morrer. Mas para Deus não faz diferença, né? Então, a salvação é uma obra de Deus. As obras também é uma obra de Deus. É esse mesmo Deus que nos chamou para nos salvar, Ele também nos chamou para fazer uma transformação nas nossas vidas. Pode ser que você não tenha ouvido essa voz, mas pode ter certeza, quando Deus chamou, Ele diz: eu estou te chamando para ser salvo, mas eu também estou te chamando, e eu vou te dar a salvação, mas eu vou também te dar uma transformação de vida. Eu vou fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vou fazer de você, a palavra é essa. É Deus que faz. Mas tem uma diferencinha. A salvação não tem a participação do homem, as obras têm a participação. Porque se não tivesse a participação do homem nas obras, quando a gente chegar lá no céu para receber a coroa, vai ser meio de mentira, né? Vai ser meio de mentirinha, vai ser meio pegadinha, né? Que seria mais ou menos igual tinha uma irmã aqui na igreja antigamente, da outra igreja. Essa igreja aqui é tudo santo, ninguém faz isso, né? É da outra igreja, entendeu? Da outra igreja. Então é o seguinte, ela era uma pessoa assim ativa na igreja, tudo, mas era uma pessoa extremamente dominadora, extremamente, aos extremos, dominadora, e ela era extremamente super protetora dos seus filhos, né? E eu sempre digo, a gente não deve proteger nossos filhos? Sim, proteger.
Sem medo de ser feliz. Se é teu filho, você tem que proteger. Mas não super proteger. Proteger é uma coisa, super proteção é outra. Então, o que é super proteção? Né? Por exemplo, ela fazia as tarefas de casa, da filha era ela que fazia. A filha só tirava 10 lá na coisa. Nas tarefas. A filha só tirava 10. Mas ela não ensinava a menina a fazer. Era ela mesmo que fazia. Porque essas pessoas que têm muito dominador assim também, elas não têm paciência para ensinar. Aí ela mesmo faz, entendeu? Não é assim? É assim? É assim que funciona. Ela não tem paciência para ensinar. Se a pessoa tem paciência para ensinar, ela não é totalmente dominadora, não. Pessoas que é muito dominadora, elas não têm paciência. Entendeu? E ela mesmo vai lá e faz. Então ela fazia isso. Então seria mais ou menos algo assim, né? Seria mais ou menos algo assim. Aquela irmã fazia a tarefa da menina, a menina já tirava 10. Isso é uma baita de uma falsidade, é uma falcatrua, não é? Seria mais ou menos algo assim que vai acontecer quando nós chegarmos lá no céu? Nós não fizemos nada. Tudo foi Deus, e aí vamos chegar lá e quem vai receber o troféu somos nós? Seria algo assim? Não. Não. Quando os 24 anciãos receberam as suas coroas, eles devolveram suas coroas. Falaram, não somos dignos. Porque eles entenderam, né, que no fundo a obra era de Deus, mas ali o texto não nega que houve a participação deles. Tanto é que Deus, Senhor, fala, não, isso é sua, né? A coroa é sua, né? Então, precisamos entender que Deus, tem até um texto na Bíblia que fala que os anjos, eles queriam pregar o evangelho. Deus não deixou. Escolheu nós para pregar. E aí, qual é o objetivo que Deus escolheu nós? Porque nós vamos fazer isso melhor que os anjos? Obviamente que não. Né? Obviamente que não. Até porque o anjo, no caso, eu para vir aqui, né, de casa aqui já leva uns 10 minutos. Tem gente que leva uns 15. Tem gente que vem de Taubaté que leva 30. E o anjo, quanto tempo ele demoraria para chegar aqui? 2 segundos, 30 segundos, não sei. 0 segundos, né? Então o anjo pregaria melhor que nós. Agora, a questão é a seguinte, esse ponto, irmãos, é forte esse ponto. Porque é o seguinte, por que Deus quer que a gente pregue, se os anjos poderiam fazer isso muito melhor? Porque os anjos já são os anjos, eles não têm mais mudança de vida, eles já são perfeitos, entendeu? Eles não têm ter transformação de vida, eles já são o que são, eles não vão mudar mais. Entendeu? E nós não. Nós precisamos de uma transformação de vida. E aí, o momento onde a nossa vida é mais... É lógico que existem centenas. Mas o momento onde a nossa vida é mais transformada é quando nós pregamos o Evangelho. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso eu aprendi na Bíblia, mas na prática é só você observar. Aquelas pessoas que trabalham mais na obra, que pregam o evangelho, que pregam, são as pessoas que têm uma vida mais transformada, são mais vitoriosas em Cristo Jesus. Preste atenção para você ver se eu não estou falando a verdade. Entendeu? Então, lógico que transformação de vida, o texto que nós lemos para iniciar o culto, aqui que a árvore que não produz fruto ele corta. O fruto ali são as obras. É lógico que obras são, a definição maior para obras é a transformação de vida. É uma transformação de vida. E esse é o principal objetivo de Deus nas nossas vidas aqui. É nos levar de volta à imagem e semelhança de Deus. Esse é o principal objetivo na sua vida. Entendeu? Casar é uma coisa boa? Maravilhosa. Ter filhos é uma coisa boa? Maravilhosa. Trabalhar é uma coisa boa? Não tão maravilhosa assim, mas é boa. Entendeu? Tudo são coisas boas, né? Coisas santas que devem ser feitas, né? Mas a principal, essas coisas, elas são todas para esse principal propósito se cumprir. Para que você tenha uma transformação de vida, normalmente você precisa casar. Você precisa ter filhos. Porque ter filhos, casar e ter filho, uma pessoa solteira pode ter uma transformação? Pode. Eu acho que é um pouco mais difícil, né? Mas pode, lógico que pode.
Mas nós não podemos negar que o casamento, ter filhos, isso vai moer você. Isso vai moer você. Se você realmente ama Deus e ama os seus filhos, ele vai moer você, ele vai triturar, vai... Entendeu? Né? Porque quando você ama os seus filhos, por exemplo, seu filho está doente, você sente a mesma dor. Né? Minha netinha estava uns tempos lá atrás, no médico, no outro dia no médico de novo, no outro dia do médico de novo, irmão, eu voltava de noite, começava a orar e chorava. Senhor, tem misericórdia. Entendeu? Então, veja bem, quando você casa para Deus. Você casa para cumprir o propósito de Deus, que é ter essa transformação de vida. Quando você tem filhos, então tem outros propósitos ali, mas o propósito maior sempre é que isso possa te trazer uma transformação de vida, que você possa voltar à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? E quando você prega o evangelho, quando você cuida de uma criancinha pequena, entendeu? Ela chora. Ela tira quase a sua paz, ela tira o seu sono, ela tira o seu descanso, ela chora. Mas você o que faz? Vai ter que aprender a ter paciência na marra, porque é seu filho e você ama ele e você vai cuidar dele. Estou certo ou estou errado? Entendeu? E quando você prega o evangelho, você ama Cristo, você se propôs a pregar o evangelho, você evangeliza, a pessoa vem para a igreja, não, você vai ter paciência com ela. Se você não tiver paciência, você sabe que o seu trabalho vai ser perdido. Você vai ter paciência com ela. Tem até um texto lá de qualquer hora mais para frente, eu acho que eu até coloquei ele aqui na série, eu vou explicar melhor. Tem até o texto lá que fala: se você pregar o evangelho para alguém, lá em Ezequiel, você pregar o evangelho para alguém, ele não aceitar o evangelho, mas você pregou, o sangue dele, ele vai para o inferno, porque ele não aceitou. Mas o sangue dele não vai requerer de mim. Né? Você pode não ter salvado a alma dele, mas salvou a sua. O texto lá, estou falando com as minhas palavras, mas é isso que o texto diz. Salvou a sua. Mas, gente, para ser salvo, precisa... Quando eu prego o evangelho, eu estou sendo salvo, a salvação não é de graça. Ali não está se referindo à salvação do inferno. A salvação de uma vida derrotada. A salvação, salvar, né, a sua vida, muitas vezes no contexto, não está se referindo ao inferno. Não. Salvação de morrer antes da hora. Ter uma vida destruída. E seus filhos se perder por mau testemunho seu. Entendeu? Então... E se nós somos calvinistas e cremos que as pessoas foram escolhidas antes da fundação do mundo, quando você está pregando o evangelho para uma pessoa, o que está em jogo maior ali não é a pessoa, não é o ímpio ali, é a sua vida. A dele não está em jogo coisa nenhuma. Se ele for escolhido, ele vai ser salvo. Se ele não converter com a sua pregação, ele vai converter com outro. Se ele for escolhido, ele vai ser salvo. Se ele não for escolhido, ele não vai ser salvo. Agora, se você for crente, o que está em jogo ali é a sua vida, que precisa ser transformada. Vamos ler aqui. Tiago 14, 17. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. As obras, elas andam juntas. A salvação é pela fé. A fé, a graça, as obras, elas andam juntas. Elas são inseparáveis. Uma não tem valor sem a outra. Mas por que a salvação é pela fé? Pela graça? Porque a graça vem primeiro. Mas elas caminham juntas. A fé sem a obra não tem valor, não serve para nada. Não serve para nada. Entendeu? Mas nós somos salvos pela fé, porque a fé vem primeiro. Mas elas caminham juntas. Quem tem fé, tem obras. A própria fé já é a primeira obra, já é uma obra. Olha o que diz Tiago 2, 14 a 17. É por isso que tem tanta gente que fala... Que crê, né, na salvação pelas obras. Aliás, a salvação pelas obras propriamente não é muita gente que crê. A maioria
crê na salvação pela graça mesmo. Mas é a graça e mais a obra, né? Porque, por exemplo, a Igreja Católica, ela crê na salvação pela graça, pela fé. Então, e as igrejas evangélicas mais modernas? Os arminianos. Que os arminianos, hoje na prática, os arminianos são os pentecostais, viu? Né? São os pentecostais, né? Eles são arminianos, eles creem na perda da salvação. Alguns deles não creem na perda da salvação, mas também é a fé e mais alguma coisa. É sempre a fé e mais alguma coisa, né? Então, porque quem crê na perda de salvação é sempre a fé e mais alguma coisa. Então, eu poderia dizer o seguinte: nós não somos salvos pelas obras. Você não será salvo pelas obras, mas você será condenado pela falta delas. Se você se arrependeu e deu tempo de mudar de vida e não mudou, você será condenado pela falta delas. Não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. As duas coisas andam juntas. Se você tem fé e não tem obra, a sua fé é falsa, ela é mentirosa. E é pelas obras que se conhece quem tem fé. Então, mas olha aqui o texto, ó. Tiago 2, 14, 17. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Você prestou atenção? Duas perguntas na sequência uma da outra. Isso aqui é muito comum na Bíblia. É muito comum, se encontra muito isso aqui. Uma pergunta retórica. Ela é uma pergunta e resposta ao mesmo tempo. Então, isso aqui é uma pergunta, embora tenha um ponto de interrogação ali, mas ela é uma resposta também. Ela pergunta e responde ao mesmo tempo. Poderá essa fé salvá-la? Uma fé sem obra, poderá essa fé salvá-la? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e de alimento de cada dia, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Prestou atenção? Então aqui ele está falando obras no sentido mais básico, né? Mas nós não podemos pensar que obras é só dar cesta básica, dar roupa, ajudar a pessoa assim, com coisas materiais, né? Obras, no sentido de você estar fazendo para o outro, ela, né, de repente você ter paciência com a pessoa, ficar ministrando, pregando para ela, como já testemunhei aqui para os irmãos do casal lá de Ubatuba, que eu passei 3 dias, o atleta lá, que era conhecido meu amigo, ele se converteu, queria que eu pregasse para a mulher dele, e foi 3 dias de manhã, cedinho, até 10 horas da noite, aí ia embora para cá dormir, no outro dia eles ligavam: escuta, e aquele negócio que você falou lá e tal, eu voltava para lá de novo. Foi 3 dias de intensivo, sem fazer outra coisa, sem respirar, entendeu? Então é obra. Se ajudar uma pessoa que está com problema no casamento, né? Se ajudar uma pessoa que está com um problema com os filhos, tudo isso é obra. Mas todas essas obras, elas não têm nenhum valor se você ajuda as pessoas a mudar de vida, se você ajuda ela a cuidar dos filhos dela, se você ajuda ela no casamento, mas o seu casamento é uma porcaria e não cuida dos seus filhos direito. Entendeu? Então a principal obra é a transformação da nossa vida. Só que enquanto você está ajudando as pessoas, é impossível, eu acho, você viver uma vida de servir o outro e não ter uma vida transformada. Porque é servindo os outros que a nossa vida acaba sendo transformada. Entendeu? Então não tem como ser cristão sem conviver, sem se relacionar com os irmãos e sem servir os irmãos. Isso não existe, esse tipo de cristianismo. Ele não existe. Não existe. Entendeu? Quem prega o evangelho, principalmente quem prega o evangelho, quem serve os irmãos, tem uma vida mais transformada.
Pessoas que vão para a igreja e se nasceu de novo ou não, não vamos entrar nessa questão, mas estão bastante tempo na igreja e tal, eles, só de estar na igreja, participar, já é alguma coisa, já vai ter uma pequena transformação de vida, mas pequena, entendeu? Você quer uma transformação de vida maior, você tem que se envolver, entendeu? Tem que amar os irmãos, tem que passar a servir os irmãos, tem que começar a passar a colocar as pessoas acima de coisas materiais. Coisas materiais têm o seu valor? Tem, mas pessoas são mais importantes, né? São princípios e valores que um cristão que quer ter uma vida transformada, ele precisa abraçar. Entendeu? Né? Então, ter uma vida transformada, ter obras para o Senhor, não é um conjunto de regrinhas, né? É você conviver, é você, né? Viver o cristianismo. Quando você vive o cristianismo envolvido com os irmãos, automaticamente o Senhor ele vai fazer essa transformação na sua vida. Você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Ou menos pior, pelo menos, né? Que se você fizer isso, você não vai continuar o mesmo, não tem jeito. Vai haver mudança de vida, vai haver. Eu observo aqui, entendeu? Que se eu for olhar aqui para a carinha desse povo que está aqui, eu acho que eu consigo ver transformação de vida em todos. Mas alguns aqui, principalmente aqueles que estão há mais tempo na igreja, irmãos, a transformação foi maior. Entendeu? É maior. Aqueles que estão há mais tempo na igreja, têm mais compromisso, são mais envolvidos com a igreja, são líderes. Geralmente a transformação é maior. A transformação é maior. E é lógico que vai ter vezes que nós vamos falhar, né? Lógico que vai ter vezes que nós vamos dar mau testemunho, às vezes ali um mau testemunhozinho, um descuido, uma coisa, lógico. Mas viver uma vida dando mau testemunho, nossa, né? A gente vai aprendendo a ter paciência, a gente vai aprendendo e tal, e vai tendo uma vida transformada, vai, né? Porque tem hora que é até humilhação, você fala e tem hora que eles ficam meio bravos com a gente não pode ficar bravo com eles. Entendeu? Você está pregando para um parente, para alguém do mundo, tem hora que ele te ofende, você não pode ofender de volta, você tem que continuar com classe. Isso vai transformar a sua vida ou não vai? Né? Vai. Vamos lá, Tito 1,16. Eles, olha que texto forte, ó. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam pelas suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Entendeu? Agora, tem coisas que uma coisa só já é o suficiente, não precisa de duas e nem de três. Não precisa de duas. O que, por exemplo? Nunca me esqueço que um dia a gente vinha aqui para essa igreja mesmo, aquela avenida mesmo. Sei lá, umas 4, 5 pessoas assim, bem lá na frente assim, falei para Carol, aquelas ovelhas devem ser do nosso aprisco. Uma família, parece uma família indo para a igreja, deve ser do nosso aprisco, mas estava longe. Aí quando foi chegando mais perto, Carol, não é do nosso aprisco não, a sainha parecia um cinto, né? A roupa estava muito escandalosa. Só isso já é o suficiente para você saber que não é da igreja, não é crente. Então uma coisa só. E é o que eu sempre repito, uma prostituta pode usar uma roupa de uma mulher santa, mas uma mulher santa jamais usará uma roupa de uma prostituta, entendeu? Então tem coisas que uma coisa só já é o suficiente. Você já fala, não, esse aqui não é crente, entendeu? Então, resumindo, né? Se uma mulher for para a igreja, canta louvores e diz que ela é evangélica, mas a saia dela parece um cinto, ela está com a boca dizendo que é crente, mas com as suas obras, com a sua roupa, ela está dizendo não. E as atitudes, elas falam mais que as palavras.
As atitudes, elas são mais fortes do que as palavras. Entendeu? Porque um crente, ele pode até ficar nervoso e falar uma bobagem ali. Não dá para garantir que ele não é crente. Entendeu? Porque é uma coisa que pode explodir na hora ali e depois ele se arrepende. Mas para usar uma roupa escandalosa, ela tem que planejar, ela tem que pensar, ela tem que pegar o dinheiro, ela tem que ir lá na loja comprar, ela tem que tomar o banho, vestir aquela roupa. Viu? Dava tempo de desistir, né? Bastante tempo. Né? Não desistiu. Entendeu? Então tem coisas que a gente faz que é como se você estivesse dizendo, olha, não importa o que eu falo, mas você está vendo que eu não sou crente. Né? A pessoa que vive no adultério. Né? Aí o que acontece? Ela vai para a igreja, canta louvor e fala para todo mundo que ela é crente. Né? Mas a atitude dela afirma que ela não é. É o que está escrito aqui. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam pelas suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Né? E um texto bastante conhecido aqui também dos irmãos, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amor é uma coisa, paciência é uma coisa, perseverança é uma coisa. Deixar os outros fazer a gente de bobo, tem mais gente na igreja, não posso viver o meu tempo todo para uma pessoa que não quer. A Bíblia diz para não dar pérolas aos porcos. A mesma Bíblia que diz que tem que perseverar, que tem que perdoar, que tem que amar, que não, ela também diz que não é para dar pérolas aos porcos, não. Então, pessoas que por fora é uma maravilha, é uma lindeza, mas por dentro é um sepulcro caiado. Entendeu? Passou um calzinho por fora, uma maquiagem por fora, entendeu? Tipo, botou uma roupa nova, mas nem banho tomou. Né? Aí você olha assim, tá lindo. Você chegou perto, aí tá ruim o negócio. Né? Então, é sério. Cristianismo sem transformação de vida não é cristianismo. Tem pessoas que muitas vezes elas fazem as coisas erradas, elas continuam fazendo as mesmas coisas que elas faziam no mundo e ainda se orgulha disso. E quer ser crente, quer participar da igreja, quer fazer as coisas. Eu sei que cada caso é um caso, cada um tem um contexto. Tem pessoas que têm uma vida mais fácil. Tem outras que, dependendo do contexto de vida, é um pouco mais difícil. Então, alguns têm uma vida transformada mais rápido, ou tem uma transformação maior, ou tem uma transformação menor. Não tem problema, entendeu? Mas o crente tem que ter transformação de vida, senão não é crente. A fé que não é acompanhada pelas obras não é fé. Ela é outra coisa. Ela pode até ser fé, mas não é a fé bíblica. Né? 1 Pedro 2,12. Seja correto, porque tem gente que pensa que obra é só fazer, ajudar assim os outros, entendeu? Dar comida, dar roupa, dar sabe, uma coisa assim, só isso. Também, isso é obra, mas isso é sentido mais básico aí da obra. Mas a obra, a verdadeira obra, é a transformação da nossa vida. Enquanto eu faço isso, enquanto eu ajudo os outros, a minha vida vai ser transformada. Então, o objetivo maior de eu ajudar os outros é que a minha vida seja transformada. É lógico que ele também vai ser beneficiado com a ajuda, mas o objetivo maior é que a minha vida seja transformada. Né? Mas vamos ler aqui, 1 Pedro 2,12. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Aqui vai falando de bom testemunho.
para que naquilo de que falam mal de vós, como se fossem praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se alguém está falando mal de nós, não estou dizendo que você não vai ficar incomodado. É lógico que às vezes alguém está falando mal, você vai ficar incomodado e tal, né? Mas se as suas obras são boas, fique em paz, fique tranquilo. Aquilo ali, qualquer hora ele vai cair por terra, não se preocupe. A pessoa não vai conseguir te defamar, não. Qualquer hora vai ver que a verdade acaba prevalecendo. A Bíblia diz que a maldição sem causa não prospera. Agora, se a pessoa está falando mal e de repente tem um pouco de verdade no que ela está falando, aí é capaz de ser complicado mesmo, é capaz de defamar mesmo, né? Ela é capaz de defamar a gente mesmo. Mas se o que ela está falando não tem nada de verdade, aquilo ali vai ser desmascarado, vai cair por terra. Entendeu? Olha aqui, vamos ler de novo o texto. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosse praticando o mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Inclusive, isso aqui tem até uma coisa estranha, né? Não é estranho, mas assim, muitas vezes você tem uma imagem ruim, né, de uma pessoa, porque falaram dela para você, mal dela para você. Você tem uma imagem ruim dela, mas você não conhece ela. E aí o dia que você conhece ela, né, aí desmonta aquilo, cai tudo por terra, fala, nossa, que gente boa, que pessoa maravilhosa. Você entendeu? Então você não conhece a pessoa e você tem uma imagem ruim da pessoa, e aí você conhece. A pessoa fala, nossa, mas que pessoa legal, que gente boa, né? Então, seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fossem praticantes do mal. Então eu não sei se ela criou essa imagem ruim só de ver, por causa de ser uma pessoa assim, ela falou assim, que deve ser muito rico, ou se alguém falou mal. Eu acho que devem ter falado sim mal, para ela ter uma imagem tão ruim daquele jeito, né? Deve ter falado, alguém falou mal. Só que depois que ela conheceu, ela viu que não era nada daquilo. Então, né, não prevaleceu, né? A mentira não prevaleceu, a verdade sempre prevalece. E para encerrar, o último texto que eu quero ler, Jeremias 48:10. Maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Maldito o que poupar a sua espada de derramar sangue. Espera aqui. Ele está falando, maldito que fizer a obra relaxadamente. E no mesmo versículo ele fala, maldito o que poupar a sua espada. Do que ele está falando aqui? Qual que seria o contexto se a gente for voltar lá para Jeremias? Né? Que é o seguinte, fazer a obra correta, amar as pessoas, é fazer guerra na hora que tem que ser guerra. Não é a paz a qualquer preço. Entendeu? A paz, se possível. A verdade, a qualquer preço. Entendeu? Então, amar as pessoas e dar bom testemunho e ter boas obras, não significa concordar com tudo. Muito pelo contrário. Se você concordar com determinadas coisas, você está dando mau testemunho. Se concordar que a pessoa leve bebida alcoólica para dentro da sua casa, seja um parente, seja estranho, seja quem for estranho, não pode ser. Se ele foi para sua casa, não pode ser estranho. Tem que ser um parente ou um amigo. Aceitar que ele leve bebida alcoólica dentro para sua casa, né? Vou encerrar com uma frase. Mas antes de falar a frase, né, voltar. Por exemplo, aquela pessoa que eu falei, não, assim, não tem como, você está com raiva, está com a da irmã, não quer perdoar de jeito nenhum, você vai ter que, não poder ficar aqui na igreja. Se eu permito uma pessoa assim ficar aqui na igreja, o que vai acontecer no futuro aqui com a igreja? A pessoa tem um câncer no braço, e o médico fala, tem que cortar o braço, senão você vai morrer. Se não corta, o que vai acontecer?
O câncer passa para o ombro, passa para o peito, e a pessoa morre, e a igreja tem um câncer aqui, você não corta, o que vai acontecer com o restante? Vai chegar uma hora que a igreja vai acabar. Pode não acabar numericamente, pode ser que as pessoas continuem aqui, mas aí não é mais a igreja, um catame, né? É um arrancando o pescoço do outro. Né? Mas vou encerrar com uma frase. Eu falei de boas obras, a gente tem que fazer boas obras, a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que ser bonzinho com as pessoas, tem que ser tudo isso. Né? Mas aquele que poupa o lobo, ele sacrifica a ovelha. Se poupa o lobo, você ficar com medo de matar o lobo, você está matando as ovelhas. As ovelhas vão morrer todas. Entendeu? Então, por isso, por esse e por outros motivos que a Bíblia diz que mulher não pode ser pastora. Porque para ser pastor tem que ser homem, e tem que ser homem com H, tem que ser cabra macho. Tem que ser cabra macho, porque tem hora que tem que ter confronto. O bom testemunho é confronto, tem que confrontar. Não é com ignorância, não é com palavrões, não é com coisa, mas tem que ser firme, tem que confrontar. Um pastor, um pai de família, não pode aceitar qualquer coisa, não. Isso não é dar bom testemunho, não. Isso não é ser bonzinho, não. Isso não é ser moroso, não. Isso é ser perverso. Isso é ser fraco, isso é ser frouxo. Entendeu? Tá certo? Vamos ficar de pé.